Queridos amigos e amigas, muito bom dia. Para mim é uma grata satisfação, mais uma vez de regresso a essa casa abençoada, na qual eu sou sempre bem acolhido, bem recebido, sempre com esse envolvimento afetivo, essa cordialidade, essa cortesia, tanto do corpo de trabalhadores dessa instituição, como também daqueles que lidam com a atividade doutrinária, e especialmente nesse momento com os meus queridos amigos, companheiros, a quem eu saúdo, cumprimento, o amigo Cláudio Emanuel Abdala, Oscar Bulcão, companheiros que eu admiro muito, oradores espíritas aí de uma larga experiência, que militam na área já há bastante tempo, muito mais tempo do que eu, tenho uma vasta experiência, a quem eu presto reverência mesmo e deferência, porque acho que a gente precisa, na atividade espírita, reconhecer os esforços daqueles que estão laborando e estão em atividade mais tempo do que nós. E gostaria de dizer que, para mim, é uma grata satisfação estar dividindo o trabalho com dois companheiros tão dedicados, tão estudiosos, com quem eu aprendo muito. Para mim, foi muito bom ter chegado aqui no momento azado para pegar a fala dos dois e poder assimilar. De um certo modo, eu fiquei, e agora? Né? De outro modo também, foi muito bom, porque à medida que a gente vai ouvindo, a gente vai fazendo também outras conexões, a gente vai tendo também reflexões muito interessantes na fala dos dois, e, portanto, para mim é uma grande honra, uma grande satisfação. Vamos começar inicialmente citando Fridtjof Schuon, o célebre místico, mestre espiritual, faleceu no final do século XX, cuja trajetória espiritual e mística foi admirável, um dos pais da chamada filosofia perene, e o escopo principal da filosofia perene era a ideia de coletar, de colecionar, arregimentar e agrupar os temas universais, os padrões universais dos sistemas religiosos. Esse era o escopo dos grandes autores da filosofia perene. Fridtjof Schuon, que é talvez a referência máxima da tradição da filosofia perene, em um dos seus livros vai dizer que o Sermão da Montanha, de todos os discursos da Terra, é aquele que é considerado o que reúne a maior quantidade de filosofia perene. Isso é, de padrões atemporais, de ensinos universais, de conselhos, como ele colocou na sua obra, de conselhos espirituais que são transhistóricos, ou seja, estão além do tempo histórico de uma época, mas que são atuais em qualquer momento. Nas palavras de Fridtjof Schuon, ele vai dizer que o Sermão da Montanha é a quinta essência da religião. O que significa dizer, no bom dicionário, quinta essência é a essência na sua mais alta pureza, a substância dos sistemas religiosos. Dá para entender, apenas com essa introdução, a magnânima relevância do Sermão da Montanha. O como o Sermão da Montanha encantou gerações. De um Gandhi, que não era cristão, era hinduísta, mas que dizia que o Sermão da Montanha abarcava toda a sabedoria. Gandhi chegava a dizer de maneira até irônica, no bom sentido da palavra, de maneira até hilária, quando ele dizia: eu achava que a minha mensagem, ahimsa, não violência, era original. Mas quando eu li o Sermão da Montanha, eu percebi que já havia algo melhor. E que um hinduísta, para ser um hinduísta completo, tem que conhecer, pelo menos, Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12. As bem-aventuranças, pelo menos. E se a gente for aqui coletar o que foi dito sobre o Sermão da Montanha, a gente passaria aqui o dia inteiro. Santo Agostinho, na sua época, costumava dizer que o Sermão da Montanha é a regra perfeita da vida virtuosa. Mas gostaria também de citar, e compartilho aqui, das expressões muito felizes do professor Humberto Roden, quando costumava dizer que o Sermão da Montanha é o coração do Evangelho. Se o Novo Testamento é o coração da Bíblia, o coração do Novo Testamento é o Sermão da Montanha, dizia ele. E disse mais o professor Humberto Roden. Ele diz, e Cláudio tem mais experiência do que eu nessa área, que todo partido político tem uma plataforma. O Sermão da Montanha é a plataforma política de Jesus. É a sua plataforma divina. Porque ali está condensado em síntese toda a sua experiência
e tudo aquilo que ele queria dizer e que ele iria elucidar, como o Oscar disse muito bem, colocou muito bem, que ele ia elucidar, esmiuçar, mastigar e colocar de diferentes aspectos e diferentes formas através das suas parábolas. Por isso que os estudiosos neotestamentários costumam dividir o Evangelho de Jesus em síntese, economicamente aqui falando, é claro, em dois grandes eixos, as parábolas e o Sermão da Montanha. As parábolas, de maneira imagética, metafórica, simbólica, a parábola tem a ver com isso, né? Para, baleim, lançar ao lado, jogar ao lado, portanto, utilizar de paralelismos, de comparações para explicar uma coisa, não de maneira frontal, porque a linguagem frontal direta às vezes é incapaz de abarcar. Por isso que os grandes psicanalistas, os grandes teóricos das ciências do comportamento, desde Sigmund Freud, mais tarde os grandes discípulos e também dissidentes da psicanálise, perceberam na mitologia grega, na tradição mitológica de todos os tempos, os contos, e Joseph Campbell, o notável mitólogo norte-americano, percebeu que os contos folclóricos e as tradições culturais que se repetem ao longo dos tempos são, na verdade, manifestação do inconsciente humano, tentando colocar, através da mensagem simbólica, de uma história, de uma fábula, abarcar coisas que são difíceis de definir através do texto direto. Mas na lição de Jesus, no ensinamento de Jesus, a gente tem dois grandes eixos. De um lado, as parábolas, que é essa tentativa de explicar repetidamente as coisas, e de outro lado, o Sermão da Montanha, que era uma linguagem mais direta, frontal, que é a condição que o espírito daquele conseguiu resumir de uma forma aberta, de uma forma direta, a sua doutrina toda em frases textualmente muito simples, mas cujo conteúdo era muito profundo, e ao mesmo tempo num vocabulário e no linguajar limitado, pobre, e eu diria até grosseiro, para os padrões nossos ocidentais do século XXI. Utilizando, portanto, de uma limitação de repertório, Jesus conseguiu condensar a mais alta moral a pronto do espírito Joana de Ângeles, por meio de Divaldo Franco, dizer que o código verdadeiro dos direitos humanos foi o Sermão do Monte. Porque aquele que foi declarado após a queda da Bastilha, em 1789, 14 de julho, na verdade é um pálido reflexo do Sermão da Montanha. Joana diz mais, diz que o Sermão da Montanha é o reverso da medalha. Porque é o reverso, é a antítese de toda a ética humana que foi preconizada e que tem sido preconizada até então. Porque ele faz uma espécie de elegia, uma espécie de homenagem a todos os desconsiderados. E quando falamos isso, não é fazer apologia ao sofrimento e à exclusão, não é isso. Muito pelo contrário. Não é bater palmas para a ignorância em detrimento da cultura e da sabedoria. Não é isso. Mas é dizer que às vezes a grandeza espiritual passa despercebida no mundo material. E a nossa ótica material não percebe virtude onde há. E às vezes confunde virtude com aparências. Jesus conseguia ver para além da carne, porque o seu olhar era uma ótica espiritual. Por isso que a ética dele era totalmente diferente. Na própria Israel daquela época, o homem que era abençoado por Yahvé tinha que pelo menos ter 2 escravos. Porque havia a ideia de que Yahvé compensava através de compensações materiais. O próprio Moisés, em alguns momentos, prometia compensações materiais. Honrai pai e mãe para que tenhais longos dias de vida na terra. Porque a noção era que a compensação era mais imediata. Não se tinha uma noção precisa, como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, uma noção precisa da vida futura. Jesus espiritualiza esse discurso, especialmente no Sermão da Montanha, de uma forma excepcional. Por essa razão, quando a gente lê o Sermão da Montanha, e os grandes místicos e teólogos, quando liam, encontravam, às vezes, desafios difíceis. Muito difíceis. Alguns até aparentes paradoxos. Por exemplo, subir ao monte conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, ou descer ao monte conforme o Evangelho de Lucas. E é interessante que o discurso em Lucas e em Mateus são muito distintos, muito diferentes no texto. Mas pegando o Evangelho de Mateus, que é o mais famoso, o discurso é o mais famoso que a gente tem, poeticamente é o que mais encanta, de maneira geral. A gente tem Jesus subindo ao monte à semelhança dos grandes sábios do Oriente que subiam ao monte para falar de maneira mais detidamente àqueles que podiam compreendê-lo. Subia ao monte, não faziam discurso em pé, os grandes sábios, eles sentavam e ali de maneira próxima passavam a lição para os iniciados. Pergunta que
perturbou mente de estudiosos. Então o Sermão da Montanha era um discurso para iniciados especificamente? Aparentemente, quando esses estudiosos se debruçaram, até pela linguagem que talvez até os próprios discípulos não entenderam por completo, totalmente aquilo, e eram os mais capazes talvez de compreender, ainda assim, aparentemente, parece uma repetição da tradição esotérica, oriental, as grandes tradições do Egito, da Índia, uma linguagem específica para aqueles que podiam compreender. Por outro lado, o próprio Sermão da Montanha desmente isso. Porque no final, capítulo 7 de Mateus, se não me falha a memória, no final, Jesus chega a dizer que é sábio todo aquele que ouvisse aquele discurso e conseguisse praticar. Portanto, dando caráter democrático ao próprio discurso. E até hoje se pergunta, e aí? É uma linguagem interior ou uma linguagem exterior? É uma linguagem para os esotéricos com S ou exotéricos com X? E assim, os grandes estudiosos se debruçam sobre o texto para tentar entender. A verdade é que não se sabe literalmente, ao pé da letra, e não se deve levar isso às últimas consequências se ele subiu ao monte conforme Mateus. Toda vez que a gente lê o Evangelho de Mateus, a gente tem que ler o Evangelho de Mateus com cuidado, porque o texto de Mateus é um texto que não é biográfico, que não é cronológico, é um texto que é temático. Mateus faz um Evangelho para os judeus. E, portanto, tenta arrumar as coisas de alguma forma para demonstrar e convencer os seus irmãos de raça que Jesus era o Messias esperado pelas profecias. Então, algumas coisas que se arrumam ali, Moisés, que sinaliza no seu grande êxodo, os 70 seguidores, que representariam as tribos de Israel mais tarde, que seriam mais tarde representados pelos 72 juízes. Jesus fala 72 discípulos, que são os discípulos dos discípulos. Moisés vai na direção da terra prometida, preservando a linhagem de Jacó, os filhos de Jacó, os 12 que fariam 12 tribos de Jacó. Jesus elege 12 apóstolos, como se simbolizasse as 12 tribos de Jacó. Mateus o tempo todo tenta de alguma forma organizar as coisas para colocar Jesus como sendo aquele Messias ou aquele profeta mais aperfeiçoado. Em várias ocasiões, ele parece arrumar o texto assim. Tanto é que o Evangelho de Mateus é temático. Parábolas, um monte de parábola. Depois para o Sermão da Montanha. E assim por diante. Então não é um evento cronológico como o Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas, nós espíritas sabemos por informação espiritual de Emmanuel, em Paulo Estevão, foi narrativa principalmente de Maria de Nazaré, portanto a mãe dele. Por isso que tem detalhes maiores da infância de Jesus. A gente tem isso na informação de Paulo Estevão, quando Paulo está indo para ser assassinado, para ser martirizado, e ele disse que gostaria de escrever um evangelho, mas não poderia, porque não haveria tempo, e pede a Lucas para ir a Éfeso e conversar na igreja de Éfeso com Maria Santíssima, e ele não apenas conversa com a mãe do Senhor, mas também com Maria de Madalena, que vivia lá. Mas o Evangelho de Mateus é temático. Então, algumas coisas me parecem que são organizadas nesse sentido. Moisés sobe ao monte e recebe o decálogo. Jesus sobe ao monte e fala o sermão das bem-aventuranças, o sermão da montanha. É como se Mateus quisesse dizer para o seu povo que Jesus era um novo Moisés e um Moisés mais aperfeiçoado. Essa é a ideia. Mas não importa se ele subiu ou se ele desceu, como diz Amélia Rodrigues. O importante é o conteúdo do texto, é o conteúdo da mensagem, é o ensinamento. E aqui a gente tem algumas coisas muito importantes para falar. Primeiro, bem-aventuranças, que é o início do Sermão da Montanha, é um gênero literário presente, por exemplo, na tradição antiga. Quando Jesus se utiliza da expressão bem-aventurado, ele está utilizando de uma linguagem e de um discurso conhecido ali entre eles. Se a gente pegar o Antigo Testamento, há bem-aventuranças no Antigo Testamento. Há algumas bem-aventuranças, algumas inclusive bastante distintas da mensagem de Jesus. Por exemplo, em Deuteronômio, Moisés escreve: bem-aventurado és tu, Israel, porque os seus inimigos serão pisoteados. Era bem-aventurança, mas tinha uma tônica um pouco diferente, né? Bem-aventurado Israel e os seus escravos. Está no livro de Reis e repete também no livro de Crônicas. Livros que a tradição atribui uns a Esdra, o de Crônicas, Reis, alguns atribuem aí a Salomão. A verdade é que no livro de Jó tem bem-aventurado o homem que Deus o repreende. Jó é um livro que a gente não sabe direito de quem é o autor, né? Há ainda muitas dúvidas quem foi que escreveu o livro de Jó.
E assim a gente vê ao longo, se eu for catalogar aqui todas as bem-aventuranças que aparecem de maneira esparsa no Antigo Testamento, em Salmos é a coletânea maior que está presente as bem-aventuranças. Por exemplo, bem-aventurados os que não ouvem os conselhos dos ímpios. Ou, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado o que atende ao pobre. Olha que na cultura israelita já tem ali a compaixão, a generosidade, às vezes tem momentos de lampejo de sensibilidade ao pobre, ao necessitado. Existe também isso na cultura israelita, na cultura da antiga Palestina, né? Então, bem-aventurado aquele que atende ou que ajuda ao pobre. Bem-aventurados os que andam retos na lei de Deus, que era o Torá. E assim a gente vai ver que tem alguns conteúdos morais interessantes, mas nada comparado com aquilo que Jesus disse no famoso Sermão do Monte. Bem-aventurados os que temem a Deus e guardam os seus ensinamentos, também presente em Salmos, para não me alongar muito. Jesus, no entanto, com seu discurso da montanha, em particular, bem-aventuranças, e, em geral, o Sermão da Montanha, espiritualiza esse gênero de discurso, esse gênero de literário, essa forma de se exprimir de uma forma excepcional. O seu discurso no Sermão da Montanha não tem referência em outro discurso de maneira semelhante. Estávamos diante de um alto padrão moral. E aí talvez o símbolo de Mateus também remeta a isso, né? Subiu ao monte é como se Jesus subisse ao máximo espiritualmente para transmitir aquilo que ele tinha como máximo, né? Como as lições dele condensadas em poucas palavras, se a gente for pensar na quantidade de coisas que ele colocou. Ele colocou muita coisa em poucas palavras. Basicamente é isso, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Lucas não me lembro agora os capítulos e versículos, mas basicamente é isso. E é interessante porque quando a gente lê essas assertivas, a gente vê tanta coisa que ele utilizou e que ele conseguiu condensar, tanta ética ali presente, tanta espiritualidade de fôlego, sofisticada, de uma forma atraente e ao mesmo tempo com um linguajar tão interessante. De fato, e o Cláudio foi muito feliz, e eu concordo com o Oscar, tem algo poético. Né? E a poesia de Jesus não é uma poesia no sentido apenas puramente de fazer poesia, o que já é uma grande coisa, claro. Poesia em si mesma já é maravilhoso. Mas a poesia não era uma poesia apenas no sentido da retórica, no sentido teatral, mas no sentido de que a poesia consegue ir além do texto. Uma música consegue dizer mais do que o texto lido. Porque a música tem algo que tem a melodia, que tem a rima, que tem muito mais coisa. O discurso de Jesus ia além do texto. E é interessante pensar que hoje os melhores estudiosos, quando se debruçam sobre o texto do Sermão da Montanha, percebem que tem um encadeamento nele. Tem uma espécie de solução de continuidade. Tem uma espécie de gradação. Por isso a primeira bem-aventurança é pobre pelo Espírito. Eu também gosto muito dessa tradução do professor Humberto Rode, pobre pelo Espírito, né? Ou seja, uma forma de interpretar também é, pelo Espírito, a pessoa escolhe ser pobre. Pobre no sentido de desprovido, de despojado, né? Mas tem só nessa bem-aventurança tem tanta coisa para falar. Porque tem autores que dizem pobre em espírito, no espírito, de espírito, que é o mais conhecido. Eu vou dizer mais. Tem autor como Pastorino que prefere trocar a expressão pobre e colocar mendigos no espírito. E ele explica por quê. Ele diz, pobre é uma pessoa carente. Mendigo é a pessoa que está mendigando, que está buscando. Você está mendigando espiritualidade. Olha que bonito também. Só a primeira bem-aventurança. Mas não foi aleatório que essa primeira bem-aventurança fala disso. Por quê? Porque o pobre pelo Espírito, o pobre diz... E aí, certa vez eu peguei Emmanuel há 2000 anos e disse, eu sei que aqui tem o discurso de Jesus, um dos discursos do Sermão da Montanha. Deixa eu ver como foi que Emmanuel colocou essa bem-aventurança. Aí Emmanuel sai pela tangente. Porque na hora que Jesus faz o discurso, ele coloca, bem-aventurados os humildes, nem entrou na palavra pobre, humildes de espírito. Emmanuel, muito mais do que eu, percebe que há polêmica sobre as traduções e não entra na polêmica, espírito nobre, né? Não tenta polemizar as coisas. Os humildes de espírito. E aí traduziu bem. Humildade espiritual, não é humildade material. Né? Porque eu posso ser desprovido de coisas materiais e ser um poço de arrogância. Né? Não é a condição material que dá humildade na pessoa. Né? Há pessoas muito simples na riqueza e pessoas muito arrogantes na riqueza. Há pessoas muito arrogantes, como diz Raul Teixeira, que não tem onde cair viva, porque cair morta cai em qualquer lugar.
e você vai ajudar a pessoa está com aquela postura. Né? Então, a humildade é de espírito, ou seja, a humildade de coração. Né? E por que essa é a primeira bem-aventurança? Porque essa é a virtude sem a qual não se consegue as outras. A humildade não é a mais importante virtude, é a mais necessária. Porque sem ela a gente não consegue as demais. Se eu não me acho necessitado ainda de evoluir, eu me fecho. Se eu já sei tudo, eu me fecho. Ah, não, Sermão da Montanha, na SEB, eu já sei demais, já li muito sobre isso, não vou não. Ou seja, eu me fecho a aprender mais, a evoluir mais, a crescer. Portanto, a humildade não dá conta de tudo, não garante tudo, mas é imprescindível para conquistar o resto. Humildade de humus, né, de terra, de base, né? Daí a ideia, condição humana. Daí o lava-pés de Jesus, né, lavou os pés, aquele símbolo de que os pés é a base que segura o resto. Aí Pedro, numa falsa humildade, porque tem a falsa humildade, né? O orgulho de ser humilde, como dizia Chico Xavier, né? Que certa vez Arnaldo Rocha disse isso para ele, né? Chico, fulano é tão humilde, se deprecia tanto. Ele disse, meu filho, ela tem muito orgulho de ser humilde. Porque tem o orgulho de ser humilde, né? Então, pega Pedro e Pedro diz, não, Senhor. Os outros, você pode lavar os pés, a mim não. Ou seja, ele era diferente, ele era melhor. E aí Jesus disse, se eu não te lavar os pés, não terás nada comigo. Aí Pedro, então me lava todo. Não, Simão, só os pés. Porque os pés é a base, é humildade. É a base que segura o resto. Então, aí a gente vai para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, seja lá como a tradução, os aflitos, porque serão consolados, os que sofrem, porque serão consolados. Ora bem, quem são os que choram, os que sofrem, que serão consolados? Todo mundo que chora, que sofre, vai ser consolado. E o choro de ódio? E aqueles que sofrem por sentimento de vingança? Será que esses também são consolados? Por isso que há uma gradação. Quem são os que choram e que serão consolados? São os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É que nem videogame, vai passando de fase. Você conquista uma virtude e vai para outra. Por isso, daí você vê, bem-aventurados os pacíficos ou os mansos, porque herdarão a terra. Por quê? As pessoas que não são violentas, porque pacífico é aquele que se controlou, que controlou as violências internas, aquele que conseguiu ter controle sobre si mesmo, que é muito difícil, ter controle sobre si mesmo, né? Ter domínio sobre si, sobre os próprios impulsos. Né? Esse pacífico herdará a terra, por quê? Porque tem mais saúde. Os profissionais de saúde sabem isso, psicossomática e assim por diante. Ter mais alegria de viver na terra, etc. E, espiritualmente, como Oscar falou, vibratoriamente permanece sintonizado com o progresso. Só que lá adiante, depois do pacífico, lá adiante a gente tem os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Herdar a terra é bom, né? Mas ser chamado filho de Deus é melhor. A expressão filho de Deus no hebraísmo significava o indivíduo que se iluminou. Filho de Deus é divino. Então, é um encadeamento. Ser pacífico é se controlar, mas ser pacificador é produzir paz. Só que eu não posso produzir paz se eu não me controlo. Primeiro, eu tenho um controle de mim mesmo, das minhas emoções, para depois eu conseguir produzir a paz. Se não, eu vejo alguma pessoa aqui brigando, eu vou querer controlar e acabo me irritando e entrando na briga, como a gente costuma fazer. Porque a gente não tem ainda controle das violências internas. Então veja que uma coisa puxa a outra. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. Misericórdia é uma palavra que eu acho muito bonita, misericórdia, né? Expressão cordis, coração, misere, miserere em latim, miséria, necessidade. O olhar de coração para as misérias do outro, né? Misérias aqui em sentido amplo, né? As necessidades, as demandas, não apenas miséria material, mas misérias de todos nós temos carências. Portanto, esse olhar compassivo para as demandas alheias. Portanto, a misericórdia vai além do perdão. O perdão faz parte da misericórdia. O perdão é um ato misericordioso. Mas a misericórdia é um olhar. É um olhar que vai além do perdão. É um olhar de misericórdia. Porque eu posso perdoar e não querer conviver mais. Mas, para ter misericórdia, é necessário perdoar e conviver. Vai além. Então, receberão eles próprios a misericórdia. Aí, bem-aventurados os puros de coração. Eu gosto até da tradução da Bíblia de Jerusalém. Os limpos de coração. Porque verão a Deus. Por que eu gosto da tradução da Bíblia de Jerusalém? Eu expliquei isso numa palestra agora recente. Parece que essa tradução me parece muito certa e me fez sentido quando eu li Emmanuel em Pensamento e Vida. Emmanuel diz na obra Pensamento e Vida que o espírito é uma espécie de espelho. Espelho que reflete. E é um espelho que reflete de acordo com a sua capacidade.
À medida que o espírito evolui, esse espelho reflete melhor a divindade. Imagine, por exemplo, como é Jesus. O espelho que Jesus refletia era translúcido, né? A divindade refletia de maneira transparente. Ora, aí você para e pensa. Puro deu muito trabalho nas traduções da teologia, porque o povo entendeu bem-aventurados puros de coração, entendeu pureza como sinônimo de castidade sexual, e aí entrou numa interpretação toda confusa, que pureza era a pessoa ser puro no sentido sexual da palavra, aí a gente viu os erros da Idade Média, que foi por aí, nessa ideia. Os limpo, a expressão até que usa é pleros, né? Que é desembaraçado, né? Retirado. Os limpos, você pega esse copo, por exemplo, se o copo está sujo, está com coisa. Limpar é retirar, não é colocar. Limpar é retirar. Ou seja, limpo é quando você retira. Quanto mais você retira as impurezas, as sujeiras, você vê, por meio do copo, por meio do vidro, a imagem que reflete melhor. É como se o espírito, à medida que fosse evoluindo, ele tirasse camadas. Ele retirasse. E aí fosse um espelho que transmitisse melhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não é ver com os olhos. Capítulo 1 do Livro dos Espíritos, Deus, uma das características é imaterial. Se é imaterial, a gente não pode perceber com percepções materiais. Tem que ser com percepções imateriais. Então não é ver a Deus, mas é sentir a Deus, se conectar com Deus, sei lá. Então os limpos, os desembaraçados, os que ao longo do... Por quê? Porque tudo que é da ordem da matéria é temporário. E o que é da ordem do Espírito é permanente. Eu estava comentando isso numa cidade que a gente fez palestra agora, ontem, e falando sobre o tema, e eu dizia, por exemplo, a gente tem o costume de dizer que o tempo tudo piora, né? O tempo tudo piora. Esse é um olhar material, porque se você está olhando para saúde física, juventude, beleza, energia, disposição, eu tenho uma notícia para te dar. Não fique muito feliz não, que isso é uma questão de tempo. Vai piorar. Isso é o que o tempo opera e trabalha em termos materiais. Mas em termos espirituais, o tempo tudo melhora. O temporário, o tempo desgasta, porque o tempo é um dos braços da divindade, que vai operando sobre os indivíduos. O tempo vai trabalhando a matéria, que vai se transformando, que vai se desgastando, mas também trabalha o espírito. E mesmo aqueles que são rebeldes ao progresso, estão sendo trabalhados pelo tempo. O tempo está lentamente fazendo eles crescerem, amadurecerem, aprenderem com a experiência. Então, o que é eterno melhora com o tempo. E o que é temporário vai se dissolvendo e vai se transformando, é natural. Então, vejamos como uma coisa puxa a outra, né? Como uma bem-aventurança puxa a outra. Aí você vê lá na frente, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor à justiça e à verdade, porque deles é o reino dos céus. Então, já é fôlego, né? Sofrer perseguição por amor à justiça e à verdade. Expressão justiça, segundo os melhores estudiosos do judaísmo, justiça não tem a acepção que a gente tem aqui do ordenamento jurídico, né? Pelo menos assim, na acepção mais precisa. Justiça na época de Jesus era sinônimo também de lei divina, de espiritualidade. O Torá era lei. Daí, o homem santo era o justo. Deus era o justo dos justos. Daí, buscai o reino de Deus e sua justiça. E tudo mais será acrescentado. A justiça aí também tem a ver com o sinônimo de espiritualidade. Né? Então, sofrer perseguição por amor à justiça é essa justiça no sentido maior. Então é interessante. E a última que Cláudio colocou muito bem, né? Que é alegrai-vos quando fordes perseguidos, combatidos, caluniados e disserem tudo contra vós, a bem-aventurança, né? A última bem-aventurança. Porque assim fizeram comigo e com os profetas antes de vós, como o Cláudio colocou de maneira até mais detalhada. É como se Jesus dissesse o seguinte, que na trajetória do Espírito, o coroamento vai ser o seu testemunho. Durante o processo ele dá, ele oferece, ele oferta, mas tem um momento que ele vai ter que se dar, se doar. É o momento do coroamento da trajetória evolutiva de todo o Espírito, simbolizado ali na paixão do Cristo, né? No martírio dele, que ele quis ali ilustrar em síntese. É como se dissesse assim, alegrai-vos, sabe por quê? Olha que coisa, porque já é digno de sofrer perseguição, de sofrer calor. Olha que a gente não está sendo nem digno de que falem mal de nós. Não chegamos ainda nisso. Porque o trabalhador, quando vai aumentando o trabalho, vai começando a incomodar, né? Aí vem despeito, vem umas coisas assim que a gente não entende direito, né? E as pessoas começam a combater um ao outro, né? A gente vê isso com os grandes apóstolos, né? Com os grandes missionários. Então, os dedicados,
O que eu quero dizer com toda essa abordagem é que, primeiro, para concluir, texto de Mateus é diferente de Lucas. A mim me intrigou muito isso. Porque depois da bem-aventurança, como disse o Tom, tem muito mais coisa, né? Jesus compara a iluminação espiritual com sal e com luz, né? Sal da terra e luz do mundo. E outras coisas que ele vai falando, né? Mas o que me chama a atenção no texto de Mateus e de Lucas, essa diferença é, por que tanta diferença? E, para mim, a melhor resposta foi dada por Humberto de Campos na obra Boa Nova, no capítulo O Sermão do Monte. Humberto de Campos coloca de maneira bem sutil uma dica. Ele diz, ao entardecer, Levi, Mateus, ele ilustra a experiência de Mateus visualizar o discurso. Foi e ouviu Jesus falar, e tem toda uma história envolvendo o Levi, né, envolvendo Mateus, que chegou a esse momento, e que Mateus, inclusive, anotava presentemente. Daí a gente vê o discurso de Jesus ali no Sermão do Monte, né? Mas tem um momento que Humberto de Campos vai dizer que, ao entardecer recorrentemente, ele se reunia e proferia essas palavras, ou esses discursos. Ou seja, possivelmente, esse discurso do Sermão da Montanha, Jesus repetiu várias vezes. Talvez foi por isso que Lucas anota de uma maneira diferente. Pastorino, inclusive, diz que as bem-aventuranças em Lucas parecem falar da experiência mais do ego e da matéria, da personalidade. E em Mateus, da individualidade do espírito, né? Porque em Lucas fala, e ai de vós ricos que ride hoje, e ai de vós que gozais hoje. Fala do aspecto material da vida humana, né? Da posse material, das coisas materiais. E, no caso de Mateus, fala das virtudes morais, das questões mais da alma, né? Do comportamento. Então, esses textos se conjugam. Mas, quanto tempo eu tenho? Já está esgotando, já dá pra... Tá, pois não tá. Quero concluir, então, dizendo o seguinte. Uma coisa importante é que, e foi falado aqui, que quando a gente, por exemplo, se volta para o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente se surpreende que nos seus inúmeros capítulos, quase que toda a ética do Evangelho segundo o Espiritismo é em cima do Sermão da Montanha. Os capítulos que Allan Kardec elencou lá no Evangelho segundo o Espiritismo são frases do Sermão da Montanha. Não vim destruir a lei, as bem-aventuranças, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo, não, que era o capítulo de João do Evangelho. Mas eu digo que mais de 90% do Evangelho segundo o Espiritismo é em cima do texto do Sermão da Montanha. Do texto, do discurso de Jesus. Não é à toa. É a mais alta, mais pura moral ali. E talvez foi por isso que quando Allan Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, no item 170, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? E os espíritos respondem, em espírito bem-aventurado. Ou espírito puro. Os espíritos fazem referência ao Sermão do Monte, nesse momento. Espírito puro, aquele que completou a última encarnação, é um espírito bem-aventurado. Está fazendo referência a Jesus, a alusão do Evangelho, ao Sermão da Montanha. Então, meus amigos, Sermão da Montanha não é uma brincadeira de leitura rápida. É uma experiência moral condensada ali em poucas palavras. Como diz Haroldo Dutra Dias, você às vezes contrata um consultor para dar consultoria na sua empresa. Ele faz uma consultoria ali na empresa, né? Jesus, no Sermão da Montanha, é uma consultoria de experiência no mercado, ó, há bilhões de anos. É um espírito puro que, como diz Emmanuel, já realizou o processo. Nele os processos humanos cessaram. Emmanuel diz isso em O Consolador. Nele os processos humanos cessaram. Então é um espírito que já realizou o processo evolutivo por meio da carne, da experiência na carne, da reencarnação, e vem dizer pra gente como é o mundo interior e os planetas evoluídos dos espíritos puros de onde ele saiu. Daí é manda dizer, né? Comunidade do espírito puro. Então, é mais ou menos o seguinte. Imagine você sai daqui, chega em casa, e a menina que ajuda você nos afazeres domésticos, se você tem uma funcionária, por exemplo, em casa, e que ajuda você lá nas atividades domésticas, é a irmã Dulce. Aí a sua vizinha é Madre Teresa de Calcutá. O porteiro do seu prédio é o apóstolo Paulo. Aí você vai para a reunião de condomínio, o síndico do seu prédio é Francisco de Assis. São esses estágios da comunidade dos espíritos puros, de espíritos evoluídos. Aí um deles vem para cá, para ensinar como é que é lá, numa linguagem nossa.
É isso que Jesus fez no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a vida e a vivência de um espírito que já vive em páramos celestiais, resumido ali em palavras, para que a gente entenda o que é que nos espera um dia, na noite profunda dos séculos da evolução, quando chegarmos lá. Então, mais ou menos isso. Muito obrigado.